Bom dia, igreja. Igreja Batista Consumado. Nós já ouvimos muitas coisas boas hoje. Ouvimos sobre a soberania de Deus, sobre a necessidade de estarmos sempre conscientes dessa soberania. Ouvimos também sobre tentações, sobre a necessidade de compromisso. Ouvimos sobre o valor de algumas tristezas da vida. Até pensei que o pastor só ia ficar falando de tristeza, que eu ia falar, que igreja esquisita é essa que só fala de tristeza, mas depois ele deu a volta. Disse que há tristezas que vão terminar em alegria. Isso é uma coisa interessante, a questão dessa relação com tristeza, e desse fato do pastor estar lembrando isso quase que sempre para a gente. Porque a gente vê que a Bíblia não mascara os personagens que ela tem. Ela não é um livro que conta atos heróicos ou atos de heróis. O sujeito pisa na bola, está escrito lá, pisou na bola. Não nesses termos, claro. É uma redação um pouco melhor. Mas está escrito lá das falhas das pessoas. E graças a Deus, porque senão a gente ia pensar, essa Bíblia é um livro só sobre pessoas com um nível inatingível. Isso não é para a gente. Então é ao contrário. A Bíblia é a revelação que Deus dá de si mesmo para nós, para que a gente saiba como se comportar diante dele, no mínimo. E é nosso objetivo descobrir. A igreja tem trabalhado firmemente com esse alvo. Fazer com que a palavra de Deus esteja próxima da igreja e a igreja próxima da palavra de Deus. Temos ouvido aqui frequentemente sobre coisas que são ditas por aí em nome do Evangelho, mas que estão longe do Evangelho. Por isso a gente está fazendo sempre esse movimento de chamar para a Escritura, chamar para a atenção do que a Escritura ensina. E assim nós estamos numa série chamada, como foi dito, O Caminho da Cruz. O Caminho da Cruz. Esse é o terceiro episódio, terceiro sermão. Nós estamos falando de uma série de TV. É o terceiro sermão sobre o caminho da cruz. E o fato de se pregar em série, a gente está na sequência do texto. Isso traz algumas complicações para a gente. A gente entende que a Bíblia tem que ser pregada toda, todo o conselho de Deus tem que ser pregado. Então, a dificuldade é, o que eu vou falar desse texto que está na sequência? O que eu tenho que apresentar dele? Como eu tenho que descobrir dele verdades de Deus, ensinos de Deus? Então, é o nosso desafio sempre. O que fica interessante para quem tem que pregar. E eu espero que eu não atrapalhe a mensagem de Deus para os nossos corações, ao coração da igreja. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus bendito, muito obrigado por essa oportunidade de meditarmos na sua palavra. Ajuda-me, Senhor, para que eu seja esse veículo, para que eu seja bênção para os meus irmãos, para a minha igreja, para a igreja que é tua. Ajuda-me para que eu não atrapalhe a tua palavra a falar aos corações. Tenha misericórdia de mim, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O episódio, já ia eu de novo. O texto que a gente vai ler está em Lucas 54, Lucas 22, refazendo. Lucas, capítulo 22, versos de 54 a 62. E eu peço que depois dessa leitura, os irmãos continuem com a Bíblia aberta, que a gente vai passear um pouco para trás de textos que vão nos ajudar. Esse texto é famoso, quase todo mundo já ouviu alguma coisa sobre isso, nem que foi só para falar mal de Pedro, mas já ouviu sobre quando Pedro nega Jesus. Então vamos lá, verso 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote e Pedro o seguia de longe.
E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então uma criada viu-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro o negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Dali a pouco outra pessoa viu-o e disse: tu também é um deles. Mas Pedro falou: homem, não sou. E tendo passado quase 1 hora, outro afirmou: é claro que este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondendo disse: homem, não sei o que estás dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro então, saindo dali, chorou amargamente. Vai chorar, Pedro. Vai chorar. Esse texto, ele é... Por que tem essa reação de Pedro? Ele é muito claro no que diz, né? Não cabe nem muito detalhamento aqui. Eu não quero enfeitar o texto no que o texto não diz. O texto é pontual. Pedro se aproxima, Pedro o seguia de longe, Pedro se aproxima, Pedro é visto, Pedro é reconhecido uma vez e nega: não tenho nada a ver, não conheço esse aí de que você está falando. Na segunda vez é abordado e ele nega de novo: não conheço, não sei nem do que você está falando que eu conheço esse homem. E pela terceira vez ele é reconhecido, agora pelo sotaque talvez, a prosa estava boa, perto da fogueira, e alguém fala: ele é galileu, certamente é um deles. E Pedro mais uma vez nega. Eu disse que eu não quero enfeitar o texto, mas tem uma curiosidade. O Pedro andou com Jesus cerca de 3 anos. Ele faz 3 negações, uma negativa para cada ano de vida com Jesus. É uma curiosidade só. O texto não diz isso, é uma curiosidade. Que pesa na mente de Pedro nessa hora. E por que pesa? Porque Pedro lembra: espera aí, eu estava com ele sim. E ele falou que o galo ia cantar. E ele falou que eu ia negar. E eu neguei, e o galo cantou. Nessa hora Pedro tem uma reviravolta na sua mente. Mas por que tem? Porque ele tinha sido alertado. Talvez ele passasse batido por isso de boa. Mas ele tinha sido alertado. Então vamos lá, gente. No mesmo capítulo, versos 31, tem uma conversa de Pedro com Jesus. Ou melhor, de Jesus com Pedro. E Jesus diz assim no verso 31: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que tenhas negado 3 vezes que me conhece. Percebe o peso que veio na mente de Pedro? Ele tinha sido avisado. E não foi avisado por uma fake news, não foi avisado por qualquer pessoa dizendo, foi Jesus conversando diretamente com ele. Eu quero enfatizar uma coisa: Jesus era mestre. Isso está posto na Bíblia. Há fartura de textos dizendo, e Jesus ensinava. Ora ensinava na sinagoga, ora ensinava nos encontros que tinha, ensinava uma pessoa, ensinava a pedido. No capítulo 11, um dos discípulos pede: Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensina. Jesus é mestre, é rabi, é natural ensinar.
E nesse episódio todo de encontro, Jesus também está ensinando, porque é assim que ele faz no encontro com seus discípulos. O fato de Jesus estar ensinando nem sempre quer dizer que tem alguém aprendendo. Isso é horrível, porque assim, é Jesus ensinando, é o Logos de Deus, é Deus ali encarnado ensinando. Mas as respostas nem sempre são a que devem ser de alguém que está aprendendo. E principalmente porque esses são os discípulos dele, os apóstolos dele. Mas nem sempre as respostas são as mais adequadas. Agora, lembrando que Jesus ensina, a gente vai voltar mais um pouco ainda no texto. Lá no sermão que o pastor Paulo pregou, iniciando essa série, ele cita que Jesus, a ênfase que o pastor deu foi a oração de Jesus, e ele chama, Jesus vai no Getsemane com os discípulos, e ele fala, o pastor enfatizou isso aqui no dia que pregou, que Jesus fala para os discípulos, o que ele fala? Deixa eu procurar aqui para eu não ler. Orai para que não entreis em tentação. Teve essa fala de Jesus. Jesus foi orar, orou, e volta, e eles estão, o texto diz, eles estão dormindo de tanta tristeza. Jesus se preocupa, coitado, estava tudo cansado, foram dormir. Não. Jesus fala, vocês estão dormindo? Levantai-vos. E aí, repete, e orai para que não entreis em tentação. Não bastasse ser uma ordem de Jesus, é também um ensino. A tentação pode vir, ou quase que sempre a tentação virá. Orai-vos para não entrar em tentação. Eu estava pensando que, acho que tem gente, e às vezes a gente, eu estou junto dessa gente, às vezes a gente tem o dom de não ouvir. Vocês já ouviram aquele texto bíblico que diz assim, eu sempre me incomodei com ele, que diz assim, obrigado, Laís. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, não parece uma coisa assim desnecessária dizer uma coisa dessa? Não estou querendo dizer que a Bíblia está dizendo algo desnecessário. Mas não parece desnecessário dizer quem tem ouvidos para ouvir. Ora, o ouvido não é para ouvir? Pois é. Mas é necessário dizer que muitas vezes a gente se faz surdo. A gente ouve e parece que não ouviu, porque o que a gente ouviu não é acatado, não é absorvido, não é aprendido. Jesus é mestre, fala para os discípulos, e os discípulos parece que não aprendem. Então, isso é uma coisa comum, e essa expressão inclusive é usada nos evangelhos, é usada também lá no Apocalipse mais umas 5 vezes. No Apocalipse acrescenta ainda quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Parece que os ouvidos dos discípulos não perceberam que eles tinham que ouvir. Esse texto que eu li sobre o aviso a Pedro, dá uma demonstração disso. Jesus está falando, Pedro, Satanás quer peneirar vocês. A figura remete a peneirar ao trato com o trigo. E aí, esse peneirar significa que ele quer sacudir vocês, ele quer pressionar vocês, quer ver se vocês vão ser escolhidos como trigo mesmo, ou é qualquer coisa que tiver no meio, sujeira. Essa função de peneirar é selecionar o grão que é bom e o grão que não é, ou que está alguma sujeira que esteja junto. Então, Satanás quer testar vocês, quer pressionar vocês, quer... A resposta de Pedro é, Senhor... Aí vocês começam a ver uma visão, do que eu quero apontar em Pedro. Pedro fala, Senhor, eu estou pronto. O que Jesus falou nem assustou Pedro, é Satanás que vai peneirar vocês. Ele nem estou, Senhor.
Eu estou contigo, Senhor. Se ele falasse assim, ainda ia ficar assim. Ele está dando um ponto aqui. Bom, ele está se garantindo em Jesus, mas não é o caso. Eu estou pronto. Há tentações e tentações. E esse foi Pedro. A nossa série chama-se Caminho da Cruz. Nós vemos essa conversa no verso 31. Eu comentei algumas coisas e vou comentar ainda mais sobre essas passagens, mas eu queria dizer que o caminho da cruz ali é de Jesus. É Jesus indo para a cruz. Jesus ensinou seus discípulos sobre isso. Jesus falou várias vezes. E o Evangelho de Mateus, principalmente, deixa claro que nesse episódio, Jesus diz: eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, vou morrer e vou ressuscitar. Então foi dito com todas as palavras, não tem meio termo, não tiveram que raciocinar muito para entender. Jesus foi claro na mensagem. Esses versículos do 31 ao 34 coloca a conversa entre Pedro e Jesus com uma importância, porque Jesus está formando Pedro. Pedro vai ser líder. E Jesus está colocando ele nessa condição. Mas ele não está percebendo, ou talvez esteja percebendo tanto que não está ouvindo mais nada. Sou eu vou ser líder. Aliás, isso não foi só com Pedro, né? Vocês devem lembrar que as conversas entre os discípulos, quem será que é maior entre nós aqui? Eu acho que sou eu, o outro eu acho que sou eu. Eles estavam não ouvindo Jesus. Já eu volto nisso. O que eu quero apontar é que, às vezes, não é tão claro para a gente o que Jesus está ensinando, mas às vezes é claro. E como a gente faz? Bom, vamos lá. Eu quero apresentar 4 lições do caminho da cruz. Primeiro, a gente lembra que o caminho da cruz é de Jesus. Mas como o pastor lembrou aqui, Jesus, quando faz o chamado, ele faz o chamado dizendo: pegue a sua cruz e me acompanha. Isso está naquela toada que eu disse. O chamado da gente para a palavra vai colocar para a gente uma visão que não enfeita a realidade. Então esse é o chamado para a cruz. Não pense que a vida é bonitinha e só vai dar tudo certo depois que você entra para a igreja. Tem igreja que promete isso. E aí a gente tem que dizer claramente, isso é engano, isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus mostra a realidade. Que o caminho da cruz é um caminho que tem algumas características. As características ou as lições que eu tirei desse texto e quero apresentar para os irmãos são as seguintes. O caminho da cruz é um caminho de aprendizado. O caminho da cruz é também um caminho de tentações. O caminho da cruz é também de arrependimento. Mas o caminho da cruz é o caminho para a maturidade. E nós vamos ver isso mais uma vez nesses personagens que a gente já citou. Como eu disse, o caminho da cruz é caminho de aprendizado. É preciso ouvir o que Jesus diz e é preciso aprender do que Jesus diz. Quando Jesus disse, orai para que não entreis em tentação, há uma razão para isso. E na própria ordem de Jesus está escrito a razão. Orais para que não entreis em tentações. O motivo da oração ali já está determinado na própria ordem de Jesus. E por isso, inclusive, não deve ser não ouvido essa ordem de Jesus. Se Pedro e os discípulos, os apóstolos, tivessem ouvido a hora que Jesus manda que eles orem, eles teriam condições melhores para enfrentar a tentação. Então há 2 possibilidades, pelo menos, de a tentação nem surgir, porque eles estão tão prontos que eles percebem e resistem a ela antes que ela toque a eles. Mas há a possibilidade de chegar à tentação e eles cederem, mas logo perceberem, porque eles estão garantidos por uma oração, estão protegidos por uma oração.
É preciso entender que essa coisa do aprendizado com Jesus, ela passa por um processo. Eu vou precisar pegar. Vem cá, amigão. Desculpa, gente. O aprendizado implica em que o ensino chegue e seja assimilado. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que não basta a gente ter a ciência do que está sendo ensinado. A gente precisa assimilar. E assimilar é mais do que só ter conhecimento do que foi dito. Assimilar é absorver, é interiorizar, é ter isso como verdade tão forte que a partir do conhecimento dessa verdade, a vida da gente muda. Ou seja, assimilar um ensino implica em mudança de vida. Não pense que você estar na igreja ouvindo todos os domingos ou até mais dias ensinos sobre a verdade de Deus é suficiente se isso não ultrapassar essa barreira do tenho conhecimento, tenho a informação. Agora eu preciso viver. Se não passar por essa fase do eu tenho que viver isso, você não aprendeu. E isso não basta, você tem que aprender, você tem que assimilar. Eu tenho que assimilar. Temos que ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus e mudarmos a nossa vida. Isso implica numa atividade, numa posição ativa da gente. Porque você tem que decidir mudar. Não é magia. Você fala e o encanto chega em você e você é transformado. Não é assim. Implica em ação, em decisão. Jesus disse que levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. A tentação vindo e você, protegido pela oração, você resiste. Se você cai, mas não fica caído. Você não fica na condição de cair. Você não é vencido por ela. Então é necessário que o aprendizado aconteça. Agora, eu disse também que o caminho da cruz é um caminho das tentações. E por isso que nós temos que falar das tentações. As tentações, elas são variadas. O que é tentação para um, às vezes não é para outro. Se você vê o meu porte físico, você logo vai concluir, a tentação dele está ligada ao prato, ao exercício de... Eu não vou tentar aquela palavra do garfo, não vou. Mas é o exercício do garfo à boca, vai, isso eu posso dizer. E quando isso é um problema? A gente precisa se alimentar, mas quando a gente tem nisso uma fraqueza da gente, que o se alimentar não é o suficiente, eu quero me empanturrar, eu quero me encher, pronto, vira um problema. Então a minha tentação vai me fazer cair nesse problema se eu não ficar atento. E o que eu tenho que fazer? Orar. Essa receita de Jesus, ela é simples e vale para os apóstolos e vale para a gente. Orar. Porque a tentação vai permanecer. Se eu tenho essa fraqueza, a minha vontade, os meus desejos me jogam para isso. Agora, isso parece uma coisa mais inocente, né? Assim, você só vai ficar um pouquinho gordinho aí, tudo bem. Não é tudo bem, isso é pecado, tanto com outras coisas que a gente fica mais escandalizado. Mas esse é um pecado para mim e que eu preciso vigiar quanto a isso. É claro que existem pessoas que estão acima do peso por outros problemas, então não é todo mundo que a gente meça cada situação. Mas eu tenho que vigiar quando eu percebo que isso é a minha tentação, e eu tenho que orar para que isso que eu não me entregue a isso, ou que eu não normalize isso. E no mundo de hoje, com o número de obesos sendo sempre crescente, é capaz de muita gente estar normalizando isso. Mas enfim, as tentações não só são essas. Como eu disse, elas são variadas. E aí cada pessoa tem a sua, ou as suas, ou as áreas em que ele é mais fragilizado. E o exercício da gente é, em que eu sou tentado? Por que eu digo que é exercício? Porque, de novo, há a possibilidade de a gente normalizar aquilo que é pecado.
Então o sujeito não faz as coisas porque não. Ele tem um problema chamado preguiça. Eu sou assim mesmo, eu sou preguiçoso. Ninguém diz isso com tanta tranquilidade, né? Porque é feio dizer isso até em qualquer ambiente. Mas às vezes a pessoa assimila isso. Olha, eu sou assim, eu sou preguiçoso. Ou eu sou procrastinador, ou eu sou... E aí a pessoa normaliza aquilo como se fosse uma característica mera dele. É só uma característica. Ou eu sou estourado. Eu tenho um gênio forte. É pecado. Quando o pecado é normalizado, a gente aceita. A gente nem vê como uma tentação. A gente vê, eu sou assim mesmo. E Pedro, o Ronaldo lembrou muito bem no domingo passado. Pedro era impulsivo. E Pedro poderia se defender. Eu sou assim mesmo. É o meu jeito. Jesus fala, eu já falo em seguida. Que eu estou ali na frente. Eu estou na cadeira da frente. E aí Pedro fica um alvo fácil para a gente, né? Eu preciso dizer uma coisa, isso aqui é um recorte de uma situação que Pedro viveu, ou de algumas que ele viveu. Não estamos tratando da vida dele toda, senão a gente condena Pedro por causa desse recorte. Se a vida dele fosse um podcast, esse é um recorte. Então não podemos concluir tudo sobre Pedro por causa desse recorte, mas podemos tirar lições. Jesus avisa, vocês vão ser peneirados pelo diabo. E Pedro fala, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto. Pedro não estava pronto. E Pedro não tinha se preparado para a tentação. Pedro não orou uma vez que Jesus mandou, não orou na segunda vez que Jesus mandou. E quando Jesus fala, você vai ser peneirado, Pedro fala, eu estou pronto. E Jesus fala, eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. Pedro estava protegido pela oração de Jesus. Jesus intercede por ele, porque ele mesmo não estava fazendo... Cadê o Samuel? Pedro não estava fazendo a lição de casa. Quando a gente não faz a lição de casa, a tendência é a nota ser baixa. Irmãos, quando Pedro encontra a tentação, ele cede a ela. Então ele vive uma experiência, qual é? Ceder à tentação. Mas ele nem percebe que ele acha que ele está certo. Eu vou lembrar mais um detalhe sobre a questão do aprendizado. Por que era tão difícil para os discípulos aprenderem o que Jesus estava ensinando? Um professor, um escritor chamado Aníbal Pereira Reis, dizia em seus livros que é muito mais difícil desaprender do que aprender. E isso era o que os discípulos viviam. Eles já tinham um conhecimento de quem era o Messias, ou melhor, de quem seria o Messias. Quando Jesus chega, eles aplicam aquilo a ele. O Messias virá e vai nos libertar da opressão de quem estiver dominando a gente. No caso era Roma, e eles pensavam, estamos garantidos, agora temos o Messias. E Jesus fala, olha, eu vou morrer. Eles pensavam assim, ele é rei, eu quero estar junto com ele. Ou à direita, a mãe vai lá e intercede. Um filho à direita, outro à esquerda. Porque ele vai ser o rei. E Jesus está falando, eu vou morrer e vou ser crucificado. E ele é rei, estamos juntos. Jesus fala, pega a espada. Aí eles vão lá. E Pedro, mais uma vez, porque não aprendeu a lição, não fez a lição de casa, não foi orar para se defender, vai lá e se atreve, corta a orelha. E Jesus fala, não é por aí. Não é assim, Pedro. Jesus vai e faz um milagre para contornar Presta atenção, Pedro quando vai e corta a orelha, ele foi impulsivo. Mas ele estava cedendo à tentação. Porque essa era a tentação de Pedro. De estar na frente, de falar adiantadamente, sem muita reflexão. Jesus está alertando o tempo todo e ele vai lá e corta a orelha do outro. Pedro, você não entendeu que não é esse o caminho?
Você não entendeu que Cristo pode fazer muito mais que isso? E se ele quisesse preso, ele não seria? Como tantas vezes ele não foi antes dessa? É que chegou o tempo. Chegou o tempo de ser preso. Mas Pedro não entendia, porque na cabeça de Pedro, Jesus era o rei que, assumindo o poder, ia vencer os inimigos e não ia ser preso. Qual o perigo aí? Ele está ouvindo de Jesus o que vai acontecer e ele está na cabeça dele, na interioridade dele, diz: isso não vai acontecer, porque o rei, o Messias, não vai ser dominado assim, ele vai vencer. Pedro tinha uma crença interior tão forte que impedia ele de entender o que Jesus estava propondo. E às vezes nós fazemos igualzinho. A gente tem crenças estabelecidas e a mensagem vem, ela é repetida e ela não ultrapassa essa crença, porque é muito mais difícil desaprender do que aprender. E você tem que desaprender para aprender uma nova crença. Porque tem coisas que não vão bater. Jesus não poderia ser o rei que eles queriam e ser o rei que ele ia ser. Eram duas coisas que não poderiam acontecer juntos. Mas Pedro, como não fez a lição de casa, estava crendo diferente. Mas aí acontece esse episódio da negação. Porque, deixa eu ver aqui, a minha lista. O caminho da cruz é caminho de aprendizado. O caminho da cruz é caminho de tentações. E o caminho da cruz pode ter muito tempo para lágrimas, dores, lágrimas amargas. Pedro, quando nega uma vez, está tudo bem. Nega a segunda, está tudo bem. Nega a terceira, o galo canta. Jesus olha e ele: o que eu fiz? Nessa hora Pedro lembra da fala de Jesus. Qual foi a tentação de Pedro? Qual foi a tentação de Pedro? Foi dizer: não, eu não conheço. Não foi essa a tentação. Pedro, aliás, sob a ótica de alguns, talvez tenha sido o mais corajoso dos discípulos. Embora, lá em Mateus, quando tem um certo detalhamento que diz que Jesus chegou para ele: todos vocês desertarão. E aí os apóstolos falam: que é isso? Eu não. Lá em Mateus relata que todos ficaram com esse discurso. Em Lucas, a gente vê Pedro fazendo essa declaração. Simão, Satanás os pediu para peneirá-los. Note que Satanás vos pediu, peneirá-los, não se refere só a Pedro. Todos os apóstolos passariam por essa provação. Roguei por ti para que a tua fé não esmoreça. Quando converteres, fortalece teus irmãos. É o chamado de Pedro para a liderança do grupo. E aí Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo. Pedro se considerava pronto e essa foi a tentação de Pedro, se achar. Se achar que esse alerta de Jesus não tinha razão de ser. Estou pronto, e ao detalhamento dele: estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E aí Jesus disse: Pedro, eu te digo. Esse eu te digo, ele tem um peso de: Pedro, presta atenção. Antes que o galo cante, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. Pedro passou 3 anos aprendendo com Jesus. E aí ter que dizer: eu não conheço, era pesado. Era pesado. E quando Cristo se vira e ele lembra do que Jesus tinha dito,
Isso pesa. Mas isso não pesa somente porque Jesus tinha dito. Pesa também porque ele se achava suficiente para se garantir. Entende a diferença? Pedro não ficou só com vergonha de ter negado. Ele ficou com vergonha porque ele se garantia. Ele achava que não ia passar por esse tipo de medo. E ele se achava suficiente, ele se achava pronto, ele se achava autossuficiente, ele não dependia de Cristo. Eu já estou pronto. E aí doeu. Quando cai a ficha, quando cai a consciência da razão e ele percebe, eu não estou pronto. O que eu fiz? Jesus me alertou e eu estou aqui negando ele pela terceira vez, como ele disse que eu faria. E aí não tem por onde, tem que chorar. Quando você olha para si e vê que você não é aquilo que você pensava que era, chorar vai ser um bom remédio. Chorar vai ser um bom remédio. E Pedro faz isso, se afasta e vai chorar. Quanta amargura, porque ele não era o que ele pensava que era. E como o pastor já disse, tem tristeza que vai resultar numa coisa boa. Vai resultar em momentos felizes mais à frente, ou pelo menos mais otimistas. Graças a Deus, Pedro não ficou ali nas lágrimas. Mesmo que as lágrimas sejam necessárias, elas não são o fim da nossa história, ou pelo menos não devem ser. Não devemos nos agarrar às lágrimas, devemos aprender com elas. E se elas chegaram porque a nossa consciência agora está melhor, porque o ensinamento de Deus está sendo mais claro, melhor ainda. É sinal que você está no caminho certo. O que você tem que fazer nesse momento que você reconhece que você estava errado? Se arrepender. Se arrepender. Arrependimento é sempre a constatação do erro, mais a mudança de rota. Você, porque se achava autossuficiente, Pedro, estava indo em oposição ao caminho que Cristo propunha. Você estava indo em outra direção. Agora que você chora e reconhece que estava no caminho errado e que foi alertado, e você percebe, eu tinha que estar em outra direção, você muda a direção, você tem a consciência e muda a rota. Significa, você deixa de fazer aquele trajeto que você estava fazendo e volta para o caminho de Deus. Volta para a direção de Jesus. Pedro chora e sai chorando amargamente e vai nutrir essa tristeza para cultivar o arrependimento e mudar a direção da sua vida. O caminho da cruz é o caminho do aprendizado. O caminho da cruz é também caminho de tentações, e o caminho da cruz é o caminho das lágrimas que levam ao arrependimento, por mais amargas que sejam. Mas o caminho da cruz é o caminho da maturidade. Graças a Deus, Pedro não parou ali nas lágrimas, não ficou cultivando lágrimas. Pedro continuou seguindo o seu Senhor. E aí ele começou a seguir de maneira mais atenta, como quem tem ouvidos para ouvir e ouve. Isso é tão perceptível, porque lá em Atos já começa uma mudança na vida de Pedro extraordinária. Porque Jesus encaminha, vocês serão batizados do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Uma curiosidade sobre a palavra testemunhas no texto grego, é que a palavra ali é mártires, ou martíros. Ela já aponta para o que ia acontecer na vida deles. A palavra é testemunhas, significa os que viram e testemunharam os fatos e podem contar deles com mais precisão. Mas a palavra em grego tem essa curiosidade. O caminho da cruz é o caminho para a maturidade. Pedro que nega Jesus, eu preciso achar minha anotação, só isso. Pedro que nega Jesus 3 vezes, que chora amargamente,
começa a trilhar outro caminho arrependido desse e começa a ter outros resultados na sua vida. Porque agora ele ouve Jesus, agora ele tem o Espírito Santo e agora ele obedece, ele faz o que o Mestre manda através do Espírito. E dele nós lemos no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 11, 12 e 13, vão dizer... São palavras de Pedro. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É curioso que a gente lê essas coisas aqui, é tranquilo, né? A gente já está acostumado a ouvir essas coisas. Mas não era tranquilo lá, no momento que Pedro diz isso. Quando ele diz isso, ele está confrontando toda a cultura do momento, todo aquele grupo que está ouvindo isso, não está ouvindo isso com simpatia. Pelo menos muitos não estavam. O verso 13 vai dizer... Observando a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. O Pedro que negava que conhecia Jesus, agora dá testemunho que convivia com Jesus. E mostra nisso coragem. E a coragem é tanta que Pedro vai ser morto por isso. E acreditem, isso é um dos testemunhos para aqueles que não acreditam na mensagem de Cristo e na ressurreição de Cristo. Porque o raciocínio é assim, como alguém morreria por alguém? Como homens simples, pessoas comuns, teriam coragem de morrer por alguém que fosse falso, que fosse uma lenda, que fosse uma história que corre por aí? Não, eles criam exatamente a ponto. Agora sim, Pedro, transformado, é capaz de ir ao que ele dizia antes, até a morte por Cristo. E foi. Mas Pedro ainda segue com altos e baixos, errando aqui e ali, e fazendo coisas boas aqui e ali, porque humano era, e continuava errando. Mas, para encerrar, eu quero ler um texto que eu gosto muito da segunda carta de Pedro, capítulo 3, que é um dos testemunhos que nos mostra como Pedro seguiu a sua vida. Aquele Pedro que negou, termina a sua vida ensinando e dando lições que para hoje ainda nos servem. 2 Pedro 3, 17 e 18 diz: Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória, agora e na eternidade. Amém. Deus bendito, muito obrigado.